A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia. Bom dia, André, novamente. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, gente, meus queridos ouvintes. Se você está pegando o programa agora, se você não conhece o nosso programa ou perdeu o da semana passada, a gente está, assim, há 3 domingos falando sobre os medos básicos da humanidade. É um assunto muito extenso, né? Muito extenso, quer dizer, tem que dar bastante exemplos do dia a dia para a pessoa ir pegando a ideia. E eu falei no retrasado, né? Falei sobre o medo do abandono, eu falei sobre o medo de perder. Na semana passada, eu falei sobre o medo de enfrentar. Exatamente. E ficou faltando o medo da morte. Esse pega. Esse pega, né? Esse pega. Gozado que às vezes não é nem pelo fato da morte, e sim como ela vai acontecer. Ou para onde vai, né? Pois então, é muito interessante que às vezes a pessoa, lá no inconsciente, ela sabe que fez alguma coisa errada, vamos dizer assim. Ou carrega no inconsciente aquela coisa de eu sou um pecador. Porque todo mundo fica falando que o ser humano é um eterno pecador. Aí como é que faz? Se você é um eterno pecador, né? Tem que ficar aí toda hora se punindo no inconsciente. Então quer dizer que quando você morrer, você não vai ser perdoado, né? Então, claro, quando você tem o arrependimento, quando você tem uma mudança comportamental dos seus hábitos, dos seus pensamentos, é claro que, vamos dizer, entre aspas, o juízo final vai ver, sim, tudo de bom que você fez. Mas, profundamente mesmo, o medo da morte faz as pessoas terem ansiedade, depressão, muitas doenças, principalmente as pessoas que não acreditam na reencarnação, que não é nem questão de acreditar, é de estudar, porque já foi provado cientificamente. Pessoas sérias, físicos quânticos, muita gente, até o próprio Einstein, quando falou das camadas dimensionais com seres e tudo. Então, mas Einstein falou isso? É melhor você estudar. Como eu não sou religiosa, eu amo Deus, né? Eu amo as criaturas que Deus criou e eu não consigo seguir um dogma de uma igreja. Por quê? Porque eu respeito todas as religiões. Eu começo a observar, então, que para cada seita, para cada religião, a morte tem um sentido diferente, não é? Verdade. Os indianos, por exemplo, quando as pessoas morrem da família, eles se vestem de branco. E eles fazem toda aquela homenagem, e depois eles choram, e depois eles fazem festa. Tem muita gente que faz festa em outras culturas, para que o morto vá feliz, que ele se liberte, que ele tenha que ir embora. Outros, por exemplo, em muitas partes da Europa, eles costumam ainda colocar moedinha sobre os olhos do morto para pagar o barqueiro que vai levá-lo para o além. No catolicismo, as pessoas vestem preto, isso veio da Europa. E as viúvas tradicionais, elas ficam de preto para o resto da vida. E ficam muitas vezes deixando as fotos de marido, de papai, de mamãe, mortos há muito tempo, aquelas fotos amareladas, tal, tudo pela parede, pelos móveis. Isso veio do antigo catolicismo. Aí, os evangélicos, por exemplo, eles têm a coisa da ressurreição, não da reencarnação, né? Então, eles acreditam que Jesus virá buscar os seus mortos, trazer de volta para levar para o além. Então, cada um tem uma maneira. O espiritismo, ele já acredita que você vai para um lugar, para uma escola, ou para um hospital da luz, onde você vai encontrar os seus parentes, onde você vai ver de lá, ficar aqui olhando para as pessoas daqui e tal. E tem muita gente que acredita que a morte acabou, você vira pó e acabou. Acabou, né? Não existe mais nada. Então assim, mesmo as pessoas que acreditam que a morte é apenas uma passagem e que você passa você vai transcender.
Você vai de um lado para o outro, continuando um trabalho, se aperfeiçoando, vai mudar de corpo ou não, vai ficar energético, não importa. Mesmo essas pessoas acabam tendo aquele outro medo básico que se chama o medo de perder, que é o apego. Mesmo uma pessoa espiritualizada tem que tomar muito cuidado, tem que fazer testes consigo de vez em quando para ver quanto que você voltou a se apegar. O fato de você, às vezes, tentar fazer uma limpeza na tua casa e jogar fora um monte de coisa antiga, você já mostra se você tem medo de morrer ou não. Como assim, Cris? Eu estou fazendo uma associação. Todas as pessoas desapegadas, aquelas que, veja bem, desapegada não significa negligente. Não significa que não dá bola para nada, que não liga para nada, hein? Deixa bem claro isso. Desapego significa pessoa que entende que tudo tem começo, meio e fim e que o novo sempre virá pelas mãos de Deus, trazendo novas oportunidades, novo emprego, novos amigos. E também que a casa, até pelo Feng Shui, você não pode acumular coisas. E tem certos tipos de doenças de pessoas que ficam apegadas e elas por isso ficam doentes. O diabético e a pessoa cardíaca, verdadeiramente cardíaca, você entra na casa delas, elas colecionam coisas. São acumuladores. Elas são acumuladoras e mesmo que ela diga, imagina, eu não sou acumuladora. Se eu for na sua casa, eu vou descobrir em alguma gaveta coisas que você não se desfaz nem que a vaca tussa. Porque tem apego, porque tem um símbolo afetivo naquilo. Cris, mas é que então eu não posso ter nada que eu ganhei afetivamente, eu posso guardar? Você vai levar para o caixão isso? Não. Você vai levar para o outro lado? Não. Até os antigos egípcios, que guardavam nas últimas dinastias, toda a fortuna dos faraós na tumba ficou lá. Roubaram tudo. Foi tudo saqueado. Tem um monte de coisa no Museu do Louvre, tem um monte de coisa aí. Então, presta atenção. A morte, ela não é uma morte, não vai morrer. E tem gente, olha que interessante também, tem gente que tem certeza absoluta, tranquilidade absoluta em relação à morte e que muitas vezes ela se desequilibra por causa disso, porque ela não presta atenção mais no dia a dia dela, porque ela vai morrer mesmo a qualquer hora. Então ela é tão desapegada que ela não produz nada na terra. Ela não tem ambição, ela não faz nada, ela vive ao Deus dará, já que vai morrer mesmo um dia. Pois é, eu conheci uma pessoa muito querida que não tinha medo de falar o nome de uma determinada doença. Entendi. Nossa, era a morte para ela falar o nome dessa doença. E ficou com a doença. E ficou com a doença. Ficou com a doença, exatamente. Não importa o que médico disse para vocês. Não importa o que ele disse para você. Se ele decretou que você tem tal doença, ou ele decretou, eu falo sempre isso. Sim, eu falo sempre isso. Para quem não ouviu o programa. Porque na verdade é um decreto, né? Você foi, você vai ser. Ele fez um julgamento final, né? Ele que fez o seu juízo final. Se ele disse que não tem cura, se o médico falou que é hereditário, se o médico falou que não tem jeito, faz o seguinte, fala com o médico que criou os médicos, Deus. Com certeza, o médico dos médicos é Deus. E ele te ensina que você, pelas leis do universo, cria as doenças e elimina as doenças. Conheça cada parte do teu corpo, o que significa. Conheça quando tem câncer no útero, por exemplo, que significa mágoa profunda contra o pai e na linhagem do pai, marido, filho, patrão e aí vai, tá? Isso é inconsciente, é milenar. E eu acho um barato assim, quando a gente fala essas coisas, Lu, tem alguém que escuta no começo ou que não conhece essas coisas e faz assim, ai, quanta besteira. É mesmo porque o nosso programa era de quarta-feira, às 8 horas da manhã. Exatamente. Muitos anos na quarta-feira. Não só, né? Porque e agora no domingo lugar. é outro público também, né? Então as pessoas... Tem gente que gosta, mas eu quero deixar bem claro que eu sou apenas uma mensageira. Eu não criei nada disso, não desenvolvi nada disso. Eu tenho uma sensibilidade de canalizar e estudei há um tempo e depois eu associei a outras coisas e depois canalizei outras partes. Sendo que se você for estudar todos os tratamentos milenares, vocês vão encontrar isso que eu estou falando. E que na época era a ciência deles, tá? Não era magia, não. Não era adivinhação, não era nada. Que nem astrologia. A astrologia hoje é vista por uma parte da população como alguma coisa mística de adivinhação. Escreveram tantos horóscopos,
bestalhões, sabe aquela coisa assim, revista e jornal, que qualquer um pode escrever, e que as pessoas agora associam a astrologia milenar com horóscopo. Sem contar que tem algumas religiões que falam que é coisa do demo. Pois é. E quantas vezes você mesmo já viu, Lu, quando eu pergunto o signo da pessoa, ela fala, eu não acredito em horóscopo. O que tem a ver o signo com horóscopo? A pessoa não é obrigada a estudar. Mas se ela chega num ponto da vida que ela está doente, está morrendo, ou tem medo de morrer, bate o carro, quase morreu alguém. Oh, não, nós estamos falando da morte. Por que você tem tanto medo de morrer? Ou você diz que não tem medo de morrer, mas age na vida com tanta pressa que parece que está com medo de morrer, que quer tirar o atraso de alguma coisa. Como antigamente falava, tirar o pai da forca, né? Então veja, procure astrologia. Faça o seu mapa. Se você quer ser uma pessoa com longevidade, saúde, alegria de viver, perdoar tudo no teu coração. Muita gente ainda não entende o que é perdoar. Eu vou dar uma palestra que está marcada aí para frente, o poder do perdão, viu? Muita gente pensa que perdoar, por exemplo, a mulher foi traída pelo marido, um exemplo. Então quer dizer que eu tenho que perdoá-lo e morar de novo com ele? Não. Perdoar significa que você não sofre mais, que você não tem mais problema nenhum em comentar sobre este assunto. Este assunto é tranquilo no seu coração. Não significa que vocês vão ficar juntos. Significa que vocês podem até se encontrar, conversar sobre outros assuntos ou sobre os filhos de uma forma natural e tranquila. Por quê? Porque você entendeu que um ciclo acabou. Exatamente. E que você será feliz agora diferente, de outra forma, e ele também. Então, perdoar significa abrir o coração. Abrir o coração é deixar as coisas ruins, os pensamentos, as lembranças, a raiva, a vingança, a tristeza. Abre o coração, deixa jogar, sacode. Pega o coração, um saquinho, abre assim o zíper do coração, chacoalha, joga tudo no lixo. E depois deixa ele vazio. Sabe por quê? Porque Deus é muito esperto. Quando o teu coração está vazio, ele não deixa vazio, não. Ele enche de luz. Aí você não consegue mais ter tristeza. Já que está cheio de luz, não cabe mais nada lá. Por favor, não tenha medo da morte. Agora, se você tem medo de como vai morrer, simplesmente é porque você no inconsciente fica atraindo porcaria. Vai atrair um bandido, depende da sua frequência vibracional. Gandhi não disse? Se você quer acabar com o mal, não fale nele. Então, faz isso. Evite comentar coisas ruins que você viu na estrada, na avenida, coisas ruins que você viu na televisão, no noticiário. Não comente. Viu o noticiário, já que você quer ver o noticiário, veja e depois esqueça. Não fique colocando lenha na fogueira, na sala, conversando com as pessoas e todo mundo debatendo uma coisa. Se vocês pudessem tirar uma foto da energia da sala ou do quarto, na hora que vocês estão vendo televisão, e que começa aquele assunto de debate, de coisas, de intrigas, se vocês pudessem ver as cores horríveis, as sombras horríveis que começam a chegar perto de vocês, vocês parariam e fechariam a boca e usariam a lei do silêncio. Cada vez que você critica, cada vez que você comenta com veemência sobre alguma coisa, sabe aquela coisa? Por quê? O governo? Sabe aquela coisa assim? Comenta, fala assim, então, por que o governo? Será que você consegue falar assim, sabe, o meu marido, o meu ex-marido, que me traiu, gostosinho. Será que você vai ter que fazer um curso de como falar, de como sentir? Não coloque força na emoção quando vocês estão falando de algo que não é legal. Por quê? Porque vocês estão revivendo essa situação. Estão sentindo raiva outra vez. Não, né? Falar em preto e branco. Falar em preto e branco, porque o preto e branco é sem emoção. Pela PNL. Pela PNL. Se você lembrar de alguma coisa, porque não temos que voltar para o passado. Mas se você voltar para o passado, obrigatoriamente por alguma questão, volte em preto e branco, como o Luiz falou. Por quê? Porque não traz emoção. Mas o que tem de mais trazer emoção? A emoção traz enzimas orgânicas, tóxicas, diminui hormônios necessários da vida, da alegria e até de muita coisa que você poderia estar tendo é bom, né? Poderia estar com saúde plena, mas o seu emocional nunca está controlado, criando sempre toxinas, enzimas
negativas que você toda hora está doente, toda hora passa mal, pressão baixa, pressão alta, dores nas articulações, dores musculares. Tem gente que faz exames e não aparece nada. E aquelas dores não desaparecem. Será que você não está se sentindo carente? Será que você não está curtindo seus prazeres pessoais? Está acabando? Será que a tua vida está acabando? Ou você que colocou uma parede na tua frente por orgulho ou por medo? Ou pode ser que nem aquela velha frase, né? Voltando ao ponto de partida, o disco furado. Ele repete sempre a mesma coisa, sempre a mesma situação, e a coisa vai crescendo, porque está sempre repetindo. Pode perceber, você aí que está, né, nosso querido ouvinte, quando você está saturado de uma situação, saturado de uma pessoa, veja que você não consegue tratá-la de outra forma a não ser do mesmo jeito. Ou a evitando, ou brigando, ou entortando a boca, ou chorando. Será que você não conseguiu nem um momento pensar que essa pessoa ou essa situação não significa a tua vida toda? Ela é uma partezinha pequenininha que você está dando tanta importância que parece que isso está tomando a tua vida toda. Não está tomando a tua vida toda. Você tem outras pequenas coisas maravilhosas que você poderia estar se dedicando, pensando, sentindo, olhando, mas você não vê. Porque você deixou tomar conta da tua cabeça e do teu coração aquele problema, aquela pessoa da família que fica todo mundo negro no coração. Você não conhece. A pessoa vai falar isso, é porque você não conhece. Não, todo mundo tem na família alguém que é meio esquisito. E esse esquisito da família sempre acha que você que é o esquisito. Então, não tem quem está certo, quem está errado. Tem aquele que não entende nada o que o outro disse. Ou nunca entende qual foi a atitude. Por que a pessoa teve aquela tal atitude? Por quê? Porque não quer se colocar no lugar da pessoa. Toda pessoa que olha para o próprio umbigo, pelas próprias dores, estou ralando, porque eu estou sofrendo, o quanto eu trabalho, o quanto eu me dedico. Peraí. Quer dizer que o outro não se dedica? Quer dizer que o outro, por mais que você olhe uma pessoa, que aparentemente ela não está trabalhando, ela está preocupada com alguma coisa. Ela está sofrendo a maneira dela. Pois é, está faltando sim essa coisa do amor crístico, de se colocar no lugar do outro. Como Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, olha que coisa linda. Então, mas a pessoa que está pensando só na dor dela, que está faltando dinheiro para ela, que ela está doente, que ela está cansada, que ela não tem emprego, que não sei o que, não sei o que, você vai continuar piorando cada vez mais, porque de alguma maneira você tem prazer que as pessoas sintam dó de você. Eu já vi mendigo na rua alegre, não se fazendo de coitada. Como eu já vi gente muito bem de vida se fazendo de coitada, achando que não tem nada. Então veja, que não é a situação externa da tua vida que gera a tua carinha, mas sim o teu coração que gera a tua carinha. Por quê? Porque você vive para morrer. Todo mundo está aqui na Terra, vivendo, para qualquer momento ser retirado daqui. É triste pensar assim. Não pense. Pense no aqui e agora. Não tenha medo da morte. Não pense na morte. Inconscientemente. Quando alguém começa, quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? Será que ainda vai dar tempo? O que acontece? Que tipo de doença? Catarata. Todas as pessoas que têm catarata nas vistas aí, é porque não percebem, mas estão contando a hora, contando o tempo. Estão, por exemplo, enquadrando a vida delas no tempo que ainda lhes resta. Eu tenho uma amiga, que eu já te contei isso, uma amiga muito querida, que ela falou assim, eu tô com 60 e poucos anos, gato vive 18 anos, não vai dar para pegar um gato não, porque ele vai ficar sozinho se eu morrer. Aí eu quase dei na cara dela brincando, né? Aí eu expliquei, não é assim, é que nem filho. Se você morrer, alguém cuida, é igual, né? Aí ela adotou um gatinho e tá super bonitinho, tá super feliz. Não está mais pensando lá na frente. Ela está pensando no curtir o gostosinho de aqui e agora, tá? Gente, vai atrás da sua missão, tá? Na semana que vem, eu vou falar sobre outros temas. E hoje a gente encerra o programa de 3 programas falando sobre os medos básicos da humanidade. E que daria para ficar o dia todo falando. Isso é verdade. Né? Mas então, compareçam nas palestras. Vá nas palestras para vocês fazerem perguntas, para eu olhar para vocês.
sentir vocês, viu? Por exemplo, olha lá, ó, você falou de ir, né? Dia 3, agora 3 de setembro, sábado, o workshop de linguagem do corpo e leis universais lá em Jundiaí. Que vai ser das 10 às 18. Quais são os municípios e cidades ao redor de Jundiaí? Ah, tem muita. Campinas, Indaiatuba. Indaiatuba, Sorocaba também, Valinhos. Não, Sorocaba já é mais pra frente. É mais pra lá que eu vou dar também um curso lá. Muitas cidades próximas. Então, você que é de Jundiaí, você que é de São Paulo, Jundiaí é muito pertinho, viu? Eu vou dar o curso o dia todo lá de linguagem do corpo. Das 10 às 18. Pega as informações no site ou ligue pro Instituto. Depois eu passo as informações. No domingo seguinte, né? A Cris vai dar o mesmo workshop, mas em Sorocaba. É também São Paulo. É pertinho de São Paulo. Já que é 1 hora de viagem. Só aí ali região de Sorocaba, vem Itu, e aquelas regiões ali. Pega tudo, outras regiões, exatamente. No dia 5, né, no dia 5, segunda-feira. Início amanhã. Não. É amanhã. Não. E tudo isso? Na outra semana. Início do curso de astrologia com certificado profissionalizante. Quem vai ministrar esse curso é o astrólogo Tadeu Gasques. Exatamente. E esse curso vai ter duração de 4 meses. Muita gente me perguntou se esse curso já dá para trabalhar como astrólogo. Depende de você. Porque o Tadeu, ele vai explicar em 4 meses, vai até ensinar como montar o mapa, ensinar tudo sobre os planetas, sobre os signos, as junções, tudo. E aí, claro, que em 4 meses você vai ter uma base ótima, vai receber o seu certificado, e se você tiver o dom, porque tem gente que não nasceu para ser astrólogo, né? O Tadeu, por exemplo, em pouco tempo ele se tornou um grande astrólogo. É verdade. E tem gente que estuda pra caramba e não consegue fazer as associações. Então depende do quanto você veio mesmo. Ou você não precisa trabalhar com isso. Você pode só corrigir, fazer o seu próprio mapa, o mapa da sua família, para ver como é que estão as coisas, para orientá-los. É magnífico, viu? E no dia seguinte, na terça-feira, dia 6, início do curso de numerologia com linguagem do corpo. Comigo! Mas quem vai ministrar vai ser a Cris. Isso. E esse curso terá a duração de 2 meses. Por isso, gente, não falte na primeira aula, não falta nenhum dia, porque são só 2 meses Exatamente. muito intensos. Aí perde algum detalhe, né? Que não consegue e eu vou recuperar. ensinar você a montar um mapa numerológico. E eu posso fazer dos outros? A pergunta que fizeram. Você canalizou a pergunta de alguém. Olha só, pode fazer o mapa sim. Eu vou ensinar você. Como eu vou adotar um livro, você pode, depois do curso, continuar estudando pelo livro. Por quê? Porque nem todo mundo vai lembrar todos os significados do número 1, todos os significados do número 2. Eu vou falar muitos, mas é muita informação para 2 meses. Inclusive, você vai falar sobre, pela linguagem do corpo, as doenças dos números, seria? Isso. Porque cada número mostra um tipo de emoção, um tipo de caráter que gera, quando está na parte negativa, gera uma doença. E como corrigir. É bastante interessante. E a gente vai fazer um mapa de alguém na lousa, eu vou brincar com vocês. Gostei. Vai ser bem legal. Pode fazer, Lu. Gente, mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. E como é o nome do nosso canal do YouTube? É Cristina Cairo Linguagem do Corpo. Ah, esse? Para quem não sabe, nós temos um canal de YouTube agora que a Cristina está fazendo programas direto para ele, que é o Cristina Cairo Linguagem do Corpo. Inscreva-se lá. E todos os programas aqui da rádio estão lá com a Marli Isso. E com a própria Rádio Mundial no site. Isso. Então dá para você pegar com alguém sim, aí, com né? certeza. Viu, gente? Olha, muito obrigada. Faltou o telefone. O telefone? Você não falou. 011 5082 2822. Não entendi. 5082 2822. E o www.linguagemdocorpo.com.br. E o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 106. São Paulo. Bem em frente ao Shopping Vila Mariana. Do lado do Sesc. 15 minutos a pé do metrô. Ana Rosa. Isso. E também tem
3 hotéis bacanas ali. Estacionamentos pagos, na rua, 4 e tal. Então, não tem porquê. Tem muita gente que chega com a malinha ali, né? Então, vem conhecer a gente no Instituto lá da Rua Pelotas, tá bom? Que tem a nossa livraria e nunca faltam os meus livros lá, tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e paz profunda. Tchau.